Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elisalva Guimarães e nesta aula vamos conversar sobre hiperemia, congestão, edema e hemorragia. A primeira parte sobre distúrbios hemodinâmicos. Vamos lembrar que o sistema circulatório ele é dotado por um circuito fechado de vasos que tem a função de conduzir o sangue, os chamados de vasos sanguíneos, e nós temos também um circuito fechado de vasos que conduzem o que nós chamamos de linfa, os vasos linfáticos, que não estão representados aqui nesse desenho esquemático. Lembrando que o sistema arterial, ele é responsável por conduzir o oxigênio, aqui no desenho esquemático representado na cor vermelha, e geralmente eles conduzem o oxigênio porque há exceções à regra, como por exemplo as artérias pulmonares, e nós temos aqui representados pela cor azul as veias, as quais conduzem de volta para o coração no que nós chamamos de retorno venoso, conduzem o gás carbônico. Os vasos linfáticos transportam a linfa, que tem uma importante função de coletar, de recolher os resíduos do metabolismo celular. Bom, então, pensando no sistema circulatório como um sistema vital, não é de se surpreender que toda a integridade das células e dos tecidos depende exatamente desse transporte, o transporte do oxigênio, o transporte de eletrólitos, de hormônios, que acontece nesse circuito fechado de vasos. Então, qualquer alteração nessa dinâmica vascular pode gerar o que nós chamamos de distúrbio hemodinâmico. E são sobre esses distúrbios que nós vamos falar nessa aula. Vamos começar falando de dois distúrbios que resultam em aumento da quantidade de sangue nos vasos, especialmente em vasos da microcirculação, localizados em tecidos ou em órgãos. Então, quando a gente fala do aumento que é ativo do fluxo sanguíneo resultante de uma vasodilatação em área de arteríolas, nós falamos no chamado de hiperemia, simplesmente, ou também em hiperemia fisiológica. Então, todos os tecidos que são hiperêmicos, eles ficam avermelhados. Mas por que, professor, esses tecidos eles ficam avermelhados? Vamos lembrar que nós estamos falando em aumento ativo do fluxo sanguíneo em arteríolas. E as arteríolas, elas carregam sangue rico em oxigênio. E onde é que a gente vai encontrar, onde é que acontece a hiperemia nesse caso? Então, a hiperemia, gente, ela acontece, como eu já falei, na hiperemia fisiológica. Então, devido ao que é um aumento da demanda tanto de oxigênio, quando também você tem um aumento da demanda de nutrientes. Como exemplo, numa atividade física, onde você tem um rubor facial, a gente fica com o rosto vermelho. No caso da excitação sexual, aqui falando da excitação sexual, especialmente em homens, quando a gente fala também assim, olha, fulaninha ficou vermelha de vergonha. Tá? Então, o vermelho, esse rubor facial, exatamente devido ao quê? Uma vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo arteriolar. E é esse fenômeno que nós chamamos de hiperemia. Já quando a gente fala em um aumento da quantidade de sangue, resultante da redução passiva da saída do sangue venoso
de um tecido. Então, aqui a gente está falando em redução e nós estamos falando, olha, em sangue venoso. Aqui a gente já volta o nosso conhecimento para os capilares e para as vênulas. Aí a gente já tem um sangue que é pobre em oxigênio, um sangue que é desoxigenado. Aqui nesse caso nós estamos falando em congestão ou hiperemia passiva. Nestes casos em especial, acontece aquele fenômeno que é conhecido pelo nome de cianose, quer dizer, você tem algumas áreas que parecem naquele tom vermelho, azulado. Exatamente o que? Você tem um aumento da quantidade de sangue, mas aquele sangue aí nessa área, ele é desoxigenado. Então, a hemoglobina que está aí circulando, ela é pobre em oxigênio. Pode acontecer tanto por uma obstrução local, que reduz essa saída do sangue venoso, ou mesmo por algo sistêmico, como por exemplo nas insuficiências cardíacas, nos que nós chamamos de trombose, a TVP, trombose venosa profunda, além de outros casos. Então, eu coloquei aqui para vocês um quadro resumo daquilo que nós falamos no último slide. Então, observem aqui o fluxo de sangue acontecendo de uma forma, vamos dizer assim, normal, da arteríola, capilares e vênulas. Muitas vezes a gente tem aí a passagem, né, arteríola, arteríola, capilar e a vênula. Mas quando acontece, por exemplo, uma vasodilatação nessa área de arteríola, então o vaso dilatou. Se vasodilatou, aumentou o fluxo. Por exemplo, aqui um exemplo bem fisiológico, como por exemplo o exercício, ou nos casos de inflamação também, existe o que nós chamamos de hiperemia, um fenômeno que é ativo, onde vocês podem encontrar um aumento do influxo sanguíneo, se é um fluxo sanguíneo, que é aí, nesse caso, esse engurgitamento de um sangue que é rico em oxigênio. Então, vocês podem encontrar aí como manifestação aquela vermelhidão, o rubor e o calor. Já na congestão, a hiperemia passiva, o que é que acontece? Há uma redução aqui nesse retorno venoso. E aí, se você reduz o retorno venoso, você vasodilata, vamos supor que aconteceu aqui uma obstrução, então os vasos aqui, os capilares e vênulas, eles dilataram. E nesse momento que eles dilatam, ele acumulam sangue, mas aqui nessa área, um sangue que é desoxigenado. Isso gera aquele fenômeno que nós chamamos de cianose. Então, nos exames a fresco, a cianose, os órgãos apresentam, por exemplo, tumefações, apresentam brilho por causa de edema, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que edema também é um distúrbio hemodinâmico e frequentemente também tem associação à congestão com hemorragia, que também é outro distúrbio que nós vamos falar mais à frente na nossa aula. Essas duas micrografias demonstram cortes de fígado, a micrografia da esquerda em um menor aumento, numa visão mais panorâmica, e a imagem da direita numa visão corte mais ampliado, um maior aumento. Então, o que a gente pode notar aqui, já lembrando um pouco da histologia hepática, é que o fígado, né, a arquitetura dele é dotado, olha, dessas celulinhas aqui, que nós chamamos, olha, o citoplasma e o núcleo, né? Observem que ele tem um formato mais procuboide, olha aqui, e formam como se fossem, olha, placas que são interconectadas. E essas placas, gente, elas são distribuídas, se vocês pararem para perceber, radialmente. É como se fossem aqueles raios
de uma bicicleta. Bom, além dos hepatócitos, que a gente pode observar, tem várias outras células além delas, mas aqui nessa micrografia a gente observa, vou colocar aqui em outra cor, vou colocar no azul. Olha aqui, esses vasos de menor calibre que tem um aspecto bem tortuoso, que são os que nós chamamos de capilares sinusoides. E os capilares sinusoides, eles possuem diversas funções aí no fígado. Aqui a gente observa que esses capilares, estão repletos de hemácias, o que está indicando que o processo de congestão. Então, se a gente ampliar uma área dessa aqui, nessa micrografia e colocar num aumento maior, a gente consegue identificar melhor, olha, esses capilares sinusoides congestos e alguns hepatócitos, olha aqui, já com citoplasma contendo algumas degenerações, tumefeitos e contendo alguns processos de degenerações intracelulares. Então, aqui vocês têm no menor aumento e aqui na imagem, na micrografia da direita, você tem essa visão mais ampliada.